Mais uma vez, pessoal, vamos para a segunda parte da aula de cinemática, movimento retilíneo uniforme, que é o MRU. M de movimento, R de retilíneo e U de uniforme. Daqui vocês entendem o que é retilíneo. Refere-se à trajetória. Então, é a trajetória reta. Então, retilíneo vem de reta. Em uma trajetória reta, nós temos um movimento. Se for retilíneo, é um movimento reto. Nada mais do que isso. Uniforme. O que significa uniforme? Indica que a velocidade é constante, ou seja, a velocidade não vai mudar. Nós não vamos mudar a velocidade. É 30 km por hora, permanecerá nessa função o tempo todo a velocidade a mesma, 30 km por hora. E aí a gente pode pensar em um exemplo. Se o móvel anda a 30 km por hora, ou seja, em 2 horas ele faz quantos quilômetros por hora? 60 km por hora. Em 3 horas, 90 km por hora. E assim segue o raciocínio. Tá? Então, o deslocamento de um objeto com velocidade constante ao longo de uma trajetória retilínea é o que é denominado MRU, movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme nada mais é do que você ter uma velocidade constante em uma trajetória reta. Nada mais do que isso. Então, movimento retilíneo uniforme. Coloquei aqui MRU, mas está aqui também discriminado para vocês as palavras. Movimento retilíneo uniforme. Daí a gente vem para o que a gente usa como a matemática desse movimento. Ou seja, ΔS, você lê ΔS mesmo, mas o que significa isso, né? Espaço percorrido. O que é o espaço percorrido? É o espaço maior menos o espaço menor. Ou o espaço final menos o espaço inicial. Não vou falar maior e menor para que você não confunda, porque às vezes eu estou a 500 km de distância de um determinado ponto e vou até 300 km voltando. Que é um exercício que nós fizemos anteriormente, fala até sobre isso. Então a gente está voltando. Então olha só, se eu estou voltando, a minha trajetória, o meu espaço percorrido, ele foi negativo. Por que ele foi negativo? Porque eu estava em 500 e voltei até os 300. Ou seja, que espaço que eu percorri de 500 até 300? Eu percorri um espaço de 200 quilômetros. Nesse espaço que eu percorri de 200 quilômetros, eu percorri numa trajetória diferente. Se eu estava indo da esquerda para a direita e eu estou voltando, que é da direita para a esquerda, eu vou de esquerda para a direita ou eu venho de direita para a esquerda. Então, se eu estou fazendo o movimento contrário, a gente coloca o sinal negativo. Esse sinal negativo significa só que você está voltando, que você está retroagindo. Então, a gente vai falar de retrógrado. Eu estou voltando. Então, lembre-se disso. Não é que existe velocidade negativa, porque velocidade é uma grandeza modular. Não existe velocidade negativa, tá bom? Mas a gente vai trabalhar quando ela for negativa, significa que a gente está voltando. É quando o movimento está voltando. Nesse caso aqui, você percorre um espaço, o espaço percorrido vai ser dado pelo tamanho, o espaço maior pelo espaço menor, ou o espaço final pelo espaço inicial. Eu coloquei S2 e S1 para você perceber aí. Aqui eu já coloco S0, que significa que é inicial, da origem, do início, né? Então, S2 e S1 é só para você lembrar, é o primeiro e o segundo, né? Então, vou subtrair as ideias, subtrair a diferença. Por isso que quando a gente fala ΔS, a gente fala é a diferença entre os espaços. Ou, ainda assim, o delta na física é a variação. E o que é variação? É justamente você subtrair unidades. Nesse caso, nós estamos subtraindo o espaço. Espaço, medida.
Então vamos medir. Com que se mede espaço? Quilômetro, metro, milímetro, centímetro, são as medidas do espaço. Lembrando que no sistema internacional é o M, de metro. Essas outras medidas são múltiplos ou submúltiplos do metro. Quilômetro, então, quilo, mil metros. Centímetros, cent, de 100. Então, aqui eu tenho 100 centímetros, 1 metro. Então, é assim que a gente tem que pensar. No caso do ΔT, o que é ΔT? Lembrando, delta, letra grega, delta, o que significa delta? Delta significa que é variação. Variação é você subtrair. Então, nós temos aqui um intervalo de tempo. O intervalo é subtrair o tempo final pelo tempo inicial. T2 menos o T1. Lembrando que eu posso colocar T0, né? Isso não diferencia. É só você pensar que é o tempo aonde você chegou e o tempo de onde você iniciou. De onde até onde eu fui e de onde eu iniciei. Se eu começo um trabalho às 13 horas e vou até às 16 horas, que tempo que eu percorri? Então eu comecei às 13, 14, 15, 16. São 3 horas de intervalo de tempo. Então esse foi um intervalo que percorreu. E por último, o V de velocidade. Lembrando que a velocidade, ela aqui no caso do movimento retilíneo uniforme, ela é constante. O que é constante? Não muda. Então a velocidade não vai mudar. Velocidade é a razão, divisão, né, do espaço pelo tempo. Lógico que a gente tem que lembrar que a variação do espaço é a variação do tempo. ΔS sobre ΔT. ΔS sobre ΔT. Lembrando, vou colocar aqui a palavra razão, porque na maioria dos vestibulares eles vão trabalhar com vocês com essas palavras. O que pode se escrever também é uma função desse espaço pelo tempo, né? Usando a velocidade, lembrando que a velocidade é constante. Então, eu posso escrever uma função do espaço pelo tempo. Essa função aqui está da variação do espaço pela variação do tempo. Então, é a função da variação do espaço pela função da variação do tempo. Ou, aqui eu já estou usando somente o espaço, que seria o espaço final, espaço inicial e o tempo. Velocidade, constante. Então, aqui nós temos o espaço. As funções são as mesmas? Elas são as mesmas. Todas essas aqui, elas vão ter o mesmo valor. Porque aqui você está vendo o ΔS. Então, o que foi alterado aqui? Eu só mudei daqui para cá, ó. Então, como aqui está dividindo, eu venho para cá e ele vai multiplicando. Olha ele aqui multiplicando. V vezes ΔT. V vezes ΔT. Aí, o que aconteceu aqui? Que o S0 está aqui desse lado. É só você lembrar disso aqui. O que é ΔS? ΔS está aqui, ó. ΔS. O que é ΔS? O S2 menos o S1. Que aqui seria o S final e aqui o S inicial. Então, aqui você apaga e aqui fica o S inicial. Como ele é negativo, passa para o outro membro, ele vai subtrair. Aqui ele está subtraindo, ele vem para cá e ele vai adicionar. Então, só organizou, você vê que o V vezes o T continua no mesmo lugar. Olha aí, V vezes T. Aí por que tirou a variação do tempo? Porque você não precisa pensar na variação do tempo, porque sempre o início vai ser zero. Vamos pensar naquele exemplo que eu dei agora do intervalo de tempo. Eu comecei às 13 horas e fui até às 16 horas. Imagina que o meu tempo inicial é o tempo zero. E o meu tempo final foi qual? Foi o tempo de 1 para as 2, de 2 para as 3 e de 3 para as 4. Ou seja, as 3 horas que eu percorri. Então, você tem o mesmo intervalo de tempo. Então, a gente considera como se fosse o T sendo sempre zero. Então, se o T1 for zero, então o T2 vai ser a resposta do T, do intervalo de tempo, do tempo que foi gasto. Daí a gente pode pensar, eu quero calcular o espaço percorrido por um móvel durante um tempo, dentro de uma velocidade, claro. Ele saiu
num espaço de 500 quilômetros, igual a gente fez 500 metros, nós fizemos um exercício assim, a uma velocidade de 10 quilômetros, andando 500 metros, então vamos andar em segundos, andando 10 segundos. Então, se ele anda aqui 500 metros, numa velocidade de 30 quilômetros vezes 10, 30 vezes 10 é 300, 500 mais 300, ele vai andar 800 metros depois de 10 segundos. Repetindo, se eu tenho que esse móvel percorre, ele inicia a atividade a 500 metros, a uma velocidade constante de 30 metros por segundo, né? E vezes o tempo que foi em 10 segundos. Então, o que acontece? Esse espaço percorrido por ele foi de 500 metros, eu não preciso colocar o metros aqui para depois fazer a medida, né? Então, aqui você vai ter 500 mais 30 vezes 10, 300. E aí, 500 mais 300, 800. Então, ele vai estar num espaço final de 800 metros. Então, ele vai percorrer 800 metros em 10 segundos, se ele tiver uma velocidade de 30 metros por segundo e estiver iniciando sua trajetória em 500 metros. Eu vou refazer essa questão para que vocês vejam do outro lado aqui de forma o cálculo bem detalhado, para você entender o porquê de cada situação. Então, lembrando, nós temos um movimento que é retilíneo e nós vamos ter aí uma velocidade constante. Então, qual é a velocidade constante desse móvel? A velocidade constante do móvel, velocidade 30 metros por segundo. O tempo que ele quer entender, o tempo que ele quer saber, 10 segundos. Né? Qual é a função da velocidade? O tempo inicial, o espaço inicial dele, o espaço zero, o espaço inicial, 500 metros. Qual é a função que eu vou usar para calcular em que espaço ele vai estar depois de 10 segundos? Então, depois de 10 segundos, qual é o espaço que ele vai estar? Então, eu tenho que lembrar qual é o espaço que ele vai se encontrar depois de 10 segundos. Eu podia fazer assim de 30 em 30, ou seja, 30 vezes 1 vai dar 30, 30 vezes 2, 60, 30 vezes 3, e assim sucessivamente, eu encontraria o mesmo 300 que eu encontrei ali. Mas aqui a gente vai fazer de forma mais rápida. Por quê? Porque eu vou usar a função do espaço para o tempo. Ó, velocidade vezes tempo. Lembrando que a minha velocidade aqui é uma velocidade constante, não muda. E aí segue a fórmula. Esse aqui é o valor que eu ainda não sei. S0, 500 metros. Eu vou escrever o metro aqui para você ver qual é a unidade de medida que vai acontecer aqui. Lembrando, ó, estou escrevendo metro, vou mudar a cor aqui para você perceber que isso aqui é somente a unidade de medida que eu vou estar trabalhando. Você vê que a matemática vai funcionar. O V velocidade é uma velocidade de 30 metros por segundo. Tenho que colocar, vou mudar a cor, né? Como eu disse. Vou colocar aqui, ó, 30 metros por segundo. Vezes o tempo. O tempo que eu quero é de 10 segundos. 10, lembrando, segundos. Então vamos fazer essa soma aí para você entender onde é que eu vou chegar, né? Primeira coisa que eu tenho que resolver é a multiplicação. Então vai ficar 500 metros mais 30 vezes 10, 300. 3 vezes 1, 3, eu pego o zero daqui, 300. Metros por segundo, vou colocar aqui para vocês verem a multiplicação de metros por segundo
vezes o segundo. Então aqui nós temos segundo vezes segundo, e eu vou poder cortar o segundo com o segundo. Cortar, como eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, não é você cortar, não é multiplicar, não é dividir, é você extrair, apagar. Mas lembrando que aqui nós estamos multiplicando, então ó, eu estou dividindo segundo por segundo, dá 1. M vezes 1 é 1. Então é isso que está acontecendo aqui. Tem que ter o cuidado com o cortar. Porque aqui, por exemplo, eu não vou cortar mais nada. Então daqui eu tenho, olha, já cortei aqui o meu segundo, o que que me sobrou? Sobrou 500 metros mais 800 metros. Quanto que é 500 metros mais 800 metros? Mais 300 metros? 800 metros. Olha para você ver que a minha resposta deu em metros. Por que que ela tem que dar em metros? Porque nós estamos falando de espaço. Então, espaço se mede com metro. Eu falo também para vocês que o espaço é distância percorrida. Distância se mede com metros, quilômetros, centímetros. Então é isso aí, para vocês darem uma olhada em como eu trabalho um movimento retilíneo uniforme. Lembrando que esse aqui é um movimento retilíneo uniforme porque a gente usa a velocidade constante. O que mais nós vamos usar nesses movimentos retilíneos uniformes é justamente o que a gente chama de função do espaço em relação ao tempo, que está aqui para vocês verem ela de forma sintetizada aí. Então, boa noite para vocês, até a próxima aula.